Bom dia. Teste de áudio. Por gentileza, envie um OK no campo de perguntas e respostas ou no campo de bate-papo. Obrigado. Oi, eu não recebi as confirmações. Vocês poderiam, por gentileza, enviar o OK, quem está conseguindo me ouvir, no campo de bate-papo ou no campo de perguntas e respostas? Obrigado. Legal, recebi as confirmações aqui. Muito obrigado. Bom, agora sim, oficialmente, bom dia. Eu me chamo Giovanni, sou responsável pela organização dos webinars aqui na NeoGrid. Quero agradecer a participação de todos em nosso evento. O tema de hoje é E-Commerce Insights Powered by Let Insights e será apresentado pelo Davi Song, que é o fundador da Let Insights. Ao término da apresentação, nós teremos 15 minutos para dúvidas, mas vocês podem enviar os questionamentos durante a apresentação através do campo de perguntas e respostas. Desejamos um ótimo evento a todos. Davi, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Giovanni, obrigado pela introdução. Eu vou começar a apresentar, então, um pouco da solução, o que a gente pode oferecer para os nossos clientes. E agradeço desde já a presença de todo mundo aí. Tá? Bom, o nome da solução ele chama NeoGrid E-Commerce Insights, Powered by Let Insights. E antes de avançar um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da parceria, só para ficar um pouco mais claro para todo mundo. Então, no final do ano passado, a NeoGrid, que é referência de gestão da cadeia de suprimentos, fez uma parceria com a Let, onde nós somos referência em inteligência de e-commerce. Então, foi uma parceria comercial, onde a gente pôde juntar forças para entregar uma solução nova, uma solução complementar aos seus clientes. Tá? Então, essa parceria foi evoluindo, hoje somos sócios, na verdade, praticamente, e o nosso grande objetivo é otimizar e aumentar o desempenho online dos nossos clientes através de soluções de trade marketing digital. Tá? Então, principalmente focando no canal e-commerce. Então, a grande pergunta que a gente recebe de vários clientes, principalmente fornecedores, é se vale a pena monitorar a marca no e-commerce, se vale a pena acompanhar o desempenho dos seus produtos no canal e-commerce. Então, eu queria trazer um pouco de dados e informações de mercado para embasar um pouco a nossa solução, o nosso bate-papo. Tá? Então, primeiramente, o e-commerce ele vem crescendo ano a ano, 2 dígitos. De 2011 a 2014, praticamente dobrou as vendas através do canal e-commerce. E só no ano passado, apesar da recessão, ele cresceu 22%. Tá? O dado mais interessante aqui é a influência do canal online, né, nas vendas totais do varejo. Então, hoje, já se fala de 50% da influência online nos canais offline, nas vendas totais do varejo. E o crescimento do varejo influenciado pela internet é que seja influenciado por 90% até 2019. Tá? Mais algumas informações bem interessantes é que depois do preço, o segundo maior influenciador na decisão de compra do e-shopper é a informação. É como os produtos estão sendo descritos online. Por quê? 80% das pessoas já pesquisam online antes de realizar qualquer compra. Então, é muito voltado àquele conceito omnichannel, multicanal, onde não há mais distinção entre a canal físico, canal online, porque o consumidor, o hábito de consumo vem mudando ao longo do tempo e ele vem ficando cada vez mais exigente. Então, hoje, o consumidor vai fazer uma pesquisa online, seja de preço, seja de o que os outros consumidores estão falando do produto, informações técnicas, os benefícios do produto, e pode ser que ele finalize a compra online ou ali na loja física.
E o vice-versa também é verdade. Ele pode ir para uma loja física, experimentar o produto e finalizar a compra online. Tá? Então, esses e-shoppers, 91% deles já considera muito importante o varejo oferecer informações do produto online com profundidade. Por quê? Uma melhor apresentação dos produtos, uma melhor exposição em relação a conteúdo digital, ele converte até 30% a mais em vendas. Tá? Então, a gente consegue ver aqui a importância do conteúdo digital, do cadastro dos seus produtos que estão sendo expostos para os consumidores da melhor maneira possível. Então, nos nossos testes e no nosso monitoramento, através da nossa tecnologia, a gente encontrou 3 problemas mais comuns aí do mercado. Tá? O primeiro delas é em relação aos produtos com informações incompletas ou desatualizadas. E assim, a falta dessas informações, ele gera uma desconfiança para o consumidor. O segundo ponto é quando as informações elas estão incorretas. Então, isso gera problemas de reclamações, devoluções de produtos e o impacto na marca frente aos seus consumidores. Tá? E o terceiro ponto que a gente viu nesse elo, nesse ecossistema, que é um grande gargalo atualmente, é a parte de cadastro de produtos. A troca de informações entre o fornecedor e os varejistas e a equipe de cadastro dos varejistas ser extremamente sobrecarregada para conseguir atender todas as demandas de diversos fornecedores. Tá? Só para trazer um pouco mais para a nossa realidade, eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, aqui tem um clássico exemplo de erro de cadastro de produto ou um cadastro inadequado do produto no site. Então, aqui esse produto, toda vez que o consumidor ele digita papinha, aparece um produto. Tá? E toda vez que a gente for, o nosso sistema ele foi buscar se tem mais produtos relacionados a esse produto em específico, a gente viu que eles estavam sendo nomeados por alimento infantil. O grande problema aqui é que o consumidor ele não busca por alimento infantil, ele busca por papinha. Então, quando ele digita papinha e encontra só um produto, ele não passa credibilidade, confiança, então ele vai preferir pesquisar mais em outros sites, outras marcas para finalizar a compra. Tá? Aqui temos um outro problema de imagens. Então, aqui o produto básico ali, a imagem do produto é um ovo de Páscoa e quando o consumidor dá um zoom out, aparece um outro produto. Então, ele não tem certeza de qual que é o produto que ele está comprando ou consumindo. Então, esse é um outro problema de cadastro de produtos ali por parte do varejo. Um outro problema bem crítico e bem sério é em relação à falta de informações técnicas, a falta de informações críticas para que o consumidor ele finalize a compra. Então, aqui no caso, o consumidor provavelmente ele estava prestes a finalizar a compra, mas ele reparou que faltavam algumas informações que ele julga bem importante. Por exemplo, ele até colocou nos comentários e nas avaliações da página desse produto que falta a etiqueta da eficiência energética, perguntando qual que é a eficiência do consumo, né, pelo Inmetro. Então, são coisas assim que são pequenos detalhes que faz toda a diferença na venda. Tá? Então, aqui a gente consegue trazer um pouquinho mais do conceito da importância do cadastro e conteúdo digital dos seus produtos nos diversos sites que estão sendo vendidos. Um outro problema que a gente encontrou muito forte, bem frequente nos nossos clientes, fornecedores, é em relação à padronização e consolidação da informação dentro de casa. Então, aqui é um exemplo de um site institucional de uma das marcas que a gente encontrou, fornecedor, que nem ele conseguiu padronizar a categorização do produto. Então, aqui em cima ele escreve como barra de som ou soundbar, e aí na descrição do produto, aqui na nomenclatura, ele coloca soundbar ou mini system. Então, isso vai para os varejistas, onde gera uma confusão de categorização do produto e nomeação do produto online. Isso influencia tanto nos buscadores do Google, né, do SEO da Google, na relevância da Google, como nos buscadores dos próprios sites, dos próprios varejistas. Tá?
Então, assim, diante desse cenário, desses desafios que a gente colocou aí, a gente apresentou, a gente desenvolveu toda uma tecnologia e uma plataforma para atender e resolver todos esses problemas. Então, essa plataforma, basicamente, ela está na nuvem e ela é baseada numa tecnologia de mineração de dados e Big Data, onde a gente faz uma coleta e uma varredura de diversos sites, captando diversos indicadores e dados em relação aos seus produtos. E a gente trata essas informações e disponibiliza para os nossos clientes fornecedores de uma forma que faça sentido para elas. Faça sentido elas tomarem uma ação em cima dessas informações e dados. Tá? Então, quais são as análises que a gente consegue trazer para o nosso cliente através dessa plataforma? Primeiramente, é uma análise e um monitoramento de sortimento, mix de produtos e ruptura de estoque. Tá? Então, a gente consegue trazer essa análise até de hora em hora, se o nosso cliente quiser. Então, a nossa plataforma ela vai estar atualizando as informações constantemente. A segunda feature, a segunda análise que a gente traz é o monitoramento de preço. Então, aqui a gente consegue trazer análise de furo de preço por canal, por SKU, por categoria. A gente consegue também trazer o acompanhamento e monitoramento do preço dos seus produtos, de produtos concorrentes versus seus produtos próprios. Então, imagina que você consegue ter essas análises até de hora em hora, gerando notificações e alertas por e-mail, pela plataforma, quando alguém começa a furar o preço. Tá? A terceira feature é em relação a Share of Search. Aqui, para eu explicar um pouquinho melhor, é muito análogo ao posicionamento dos seus produtos nas gôndolas. Então, aqui é quão fácil o consumidor ele acha os seus produtos nos sites dos varejistas. Toda vez que ele digita uma palavra, por exemplo, smartphone, cama, papinha, quais são os produtos que aparecem, qual que é o posicionamento e ranking desses produtos nas páginas dos buscadores. Isso influencia muito nas conversões de vendas, porque é muito análogo ao Google, né? Nos buscadores do Google. A quarta feature é em relação à auditoria de conteúdo digital. Então, a gente tem um sistema que faz uma auditoria automática de como o seu produto está sendo apresentado em relação a título, imagem, descrição de vendas, vídeos e etc. A gente consegue trazer isso em relatórios e gráficos para te mostrar o desempenho dos seus produtos nos diversos canais. Tá? E a última, por fim, nós temos uma solução, um módulo onde a gente pega e ajuda os nossos clientes fornecedores a distribuir esse conteúdo digital e o cadastro de produtos para todos os varejos de uma maneira inteligente e sincronizada. Eu vou explorar um pouquinho mais essas features nas próximas páginas, nos próximos slides. Então, aqui é um exemplo do dashboard. Então, a gente tem telas que nós apresentamos visões gerenciais com indicadores, onde são indicadores que são atualizados de hora em hora, dia a dia. E você consegue ver o desempenho e a performance dos seus produtos, da sua marca, nos diversos canais online. Nós temos análise de sortimento e ruptura de estoque. Então, aqui é bem interessante que toda análise ela começa uma visão macro até uma visão micro por SKU. Então, visão macro seria qual que é a ruptura, a taxa de ruptura dos últimos 30 dias dos meus produtos em tal site e naquele outro site. E a gente vai fazendo drill down até o nível SKU, mostrando quais foram os dias que aquele SKU ficou indisponível naquele varejo e qual que tem sido o comportamento dessa ruptura nos últimos 7 dias, nos últimos 15 dias, 3 meses, no último ano. Então, você consegue fazer todas as análises, desde por categoria, por SKU, por loja. Então, é bem flexível a solução para você conseguir ver de fato aonde que está o problema. Tá? Nós temos a parte de monitoramento de preço. Então, aqui é um exemplo de um gráfico
onde a gente mostra o preço do seu produto em cada site e a variação do preço ao longo do tempo, né? Essa faixa verde aqui, ela mostra o intervalo de preço sugerido dos seus produtos. Então, você consegue, na ferramenta, inclusive, configurar esse range, esse intervalo, e a gente consegue apresentar para vocês todos os produtos, todos os preços que estão fora desse intervalo. Então, aqui também você consegue ver o preço do seu produto ao longo do tempo em determinado varejo versus o produto concorrente. Tá? Então, para você traçar suas estratégias de precificação. Aqui um outro exemplo de análise de share of search, que é basicamente mostrando quão bem posicionados os seus produtos estão por palavras-chave que o consumidor digita no buscador do site. Então, toda vez que ele digitar, por exemplo, suplemento alimentar, eu consigo trazer uma régua, né, uma barra de calor, onde eu trago uma noção de distribuição dos seus produtos ao longo das páginas, né, e também mostrando um pouco o share dessa busca em relação à sua marca e o share da primeira página. Quantos produtos aparecem na primeira página nos seus produtos? Então, isso tudo é bem importante porque é bem similar ao Google, né? Toda vez que você procura alguma coisa na Google, você dificilmente sai da primeira página. Você clica em alguma coisa fora a primeira página. Então, é bem importante você ter os seus produtos bem posicionados para você ter maiores conversões de vendas, tá? Nós temos a parte de auditoria de conteúdo digital. Então, aqui só para exemplificar, nós temos telas, por exemplo, mostrando qual que é a imagem, referência, vinda do fornecedor, o que cada varejo ele está utilizando no site deles. Então, a gente classifica e avalia a imagem se ela é desatualizada, incorreta, correta ou se não tem imagem. Então, você consegue ter uma forma automatizada de como os seus produtos estão sendo apresentados nos diversos e-commerces, tá? Então, a gente tem análises similares para título do produto, descrição do produto, se a descrição do produto está realmente coerente com o que o fornecedor ele passou para os seus parceiros varejistas, né? Informações técnicas, vídeos e etc. Então, é um compliance de conteúdo digital dos seus produtos nos diversos e-commerces. Então, a grande questão é, tudo bem, agora eu fiz todo o monitoramento, eu consegui ver aonde que estão os problemas, como que eu faço para executar? O que eu digo em relação a executar? Como que eu faço com que o meu varejista que está vendendo o meu produto, né, ele de fato ele atualize a informação, ele corrija as inconsistências de uma maneira rápida e otimizada. Então, o que a gente viu nesse ecossistema foi um grande gargalo e um grande obstáculo nessa troca de informações e sincronizações das informações entre os fornecedores e os varejistas, tá? Por quê? Qual que é a dor do fornecedor? Muitas vezes o fornecedor ele tem que preencher várias planilhas de diferentes varejos que, no final das contas, são as mesmas informações preenchidas em formatos diferentes. Isso dá um grande trabalho para o fornecedor. Ele tem que repetir, cadastrar esses produtos diversas vezes e disparar isso para os varejistas, tá? E do lado do varejista, a grande dor deles é que eles estão lidando não só apenas com um ou dois fornecedores, eles estão lidando com vários fornecedores ao mesmo tempo, que estão enviando as informações de maneiras diferentes. Então, seja a questão de imagens, então tem alguns que enviam por pendrive, por CD, ou por um link, né, web server, um e-transfer da vida. E o varejo ele tem que pegar isso dentro de casa e fazer o deparo. Ele pega a planilha que o fornecedor enviou por e-mail e caça as imagens e faz o deparo, organiza para subir isso tudo no sistema deles. Isso dá um trabalho tremendo para o varejista. Por isso que muitas vezes quando um fornecedor ele pede para o varejista online, o e-commerce ali, corrigir alguma informação ou atualizar alguma informação, eles demoram meses, demoram muito tempo ou eles nunca trocam. Por quê? O varejista ele não tem as informações de uma forma consolidada, organizada dentro de casa.
para que ele consiga efetuar todas essas mudanças e todas essas melhorias. Tá? Então, em outras palavras, o fornecedor e os varejistas não estão falando a mesma língua. Tá? Então, diante desse cenário, desses desafios, a gente desenvolveu a última parte, que é a distribuição de conteúdo digital, né, que eu apresentei anteriormente, o módulo de distribuição de conteúdo digital, que nós chamamos de placeholder. Qual que é a proposta de valor do placeholder? Ele vem para padronizar, auditar e automatizar todo esse processo. Então, como que funciona isso? O placeholder, ele basicamente tem uma interface para a indústria, para o fornecedor, onde ele sobe as informações, e uma interface para o varejo, onde ele acessa as informações de maneira bem rápida e prática. Então, ele basicamente é um hub, onde ele conecta e sincroniza informações de produtos do fornecedor e varejistas que consomem essas informações. Tá? Então, a primeira etapa é o fornecedor fazendo o upload de todas as informações de cadastro dos SKUs. No segundo momento, diante com essas informações, o nosso sistema consegue fazer aquela varredura, né, aquele diagnóstico do que precisa ser melhorado em relação ao conteúdo de cada produto em cada e-commerce. Eu gero esse relatório para o fornecedor e para o varejista também. Tá? Então, os dois conseguem ter uma visibilidade do que precisa ser melhorado em relação ao conteúdo digital. Por fim, o varejista ele consegue ter o catálogo digital dos produtos de diversos fornecedores com alta qualidade num lugar só. E mais do que isso, ele consegue baixar e ele consegue ter acesso às informações do padrão que cada varejo precisa. Seja em questão de imagens, por exemplo, resolução da imagem, tamanho. Nosso sistema ele converte as informações que o fornecedor subiu no nosso sistema para cada varejo no padrão que eles precisam. Desde imagens, planilhas, formulários, né? Então, a gente consegue exportar todas as informações de maneira customizada. Aqui é um exemplo da visão do varejista, quando ele entra no placeholder e vê um diagnóstico do próprio site dele em relação à marca. Então, a gente mostra, por exemplo, olha, varejista, qual que é a imagem que você está utilizando e qual que é a imagem mais atual e mais correta vinda do fornecedor. E o código ID que você usa no seu site é esse daqui. Então, ele consegue ver esse diagnóstico e a informação já está lá para ele consumir. Isso otimiza tremendamente a operação de cadastro de produtos. E a gente consegue reduzir drasticamente esse tempo que é perdido, né, no simples fato de troca de informações. Então, muitas vezes, o varejista ele recebe as informações por e-mail, aí ele pede aquela informação no feed do e-mail, e aí ele pede de novo para o fornecedor, tem como você mandar de novo as informações, as imagens, as planilhas, e o fornecedor ele tem que gerar, organizar tudo isso de novo e enviar para o varejista. A gente viu com nossos clientes que esse retrabalho, ele leva até 30 dias para ser resolvido. Tá? Então, qual que é a grande proposta de valor, né? Quais são as vantagens do fornecedor e para o varejista? Assim, primeiro de tudo, a gente traz uma ferramenta onde você tem uma gestão e organização do conteúdo digital, tanto o fornecedor como o varejista, tá? Para o fornecedor, a grande vantagem é você conseguir distribuir o conteúdo digital de todos os seus produtos para todos os varejistas através de um único canal. Então, você consegue, inclusive, no nosso sistema, subir informações de cadastro básico dos produtos, como EAN, NCM, informações fiscais, até informações de conteúdo rico, como imagens, vídeos, lâminas HTML, banners, então tudo que vocês quiserem. E o nosso sistema ele é modular, ele é flexível, você consegue criar mais campos ou menos campos de informações do produto para que vocês enviem para os varejistas. E toda vez que houver alguma alteração, algum produto novo,
todos os varejistas são notificados com esse follow-up via e-mail ou via plataforma Placeholder. Tá? A segunda grande vantagem do fornecedor é que o fornecedor ele consegue medir tudo que está sendo executado. Qual é o varejo que está usando as informações que eu passei? Quem que não está usando? Quem que precisa ser melhorar o conteúdo digital dos meus produtos, etc. E do lado do varejista? A grande vantagem do varejista é ele ter acesso a uma única base de dados de milhares de produtos de diversos fabricantes num único lugar e no formato correto para sua plataforma. Então a gente consegue otimizar muito esse processo porque a gente consegue trazer vários fornecedores numa única base. O segundo ponto, e isso que os nossos clientes varejistas têm notado um grande diferencial, é o diagnóstico completo que a gente gera do próprio site em relação aos seus produtos. Então aqui, por que é um diferencial para eles? Porque agora eles não precisam mais caçar num banco de dados gigantesco do fornecedor para ficar vendo o que está atualizado, o que não está, o que está correto, não está em relação ao site deles. Então, na nossa experiência, o varejo ele nunca vai fazer isso. Agora, quando você traz uma informação mastigada, mostrando de fato o que ele precisa melhorar no site dele, quais são os produtos inconsistentes, aí é uma outra história, uma outra conversa. Por quê? O varejista, ele está muito interessado, o que ele mais quer é que o produto esteja bem apresentado para vender mais, para converter mais, para que os consumidores se engajem mais a seu site. Então, hoje nós temos mais de 30 varejos conectados. Aqui estão alguns exemplos de varejistas já utilizando o Placeholder, consumindo conteúdo digital de alguns fornecedores. Tá? E nós temos um case bem interessante entre a Nestlé e a Drogaria Araújo, onde o tempo médio que a Drogaria Araújo ela levava, né, de 2 meses a 3 meses para atualizar e corrigir as inconsistências de conteúdo digital da Nestlé, a partir do momento que eles usaram o Placeholder, a gente conseguiu reduzir isso em 4 dias. Tá? Então, a gente tem cases com outros varejistas ainda melhores. A gente vai lançar um e-book depois, falando sobre a experiência, mas a gente consegue notar aqui uma otimização da operação de forma bem acentuada, trazendo bastante resultado para os nossos clientes. Tá? Aqui a gente já tem um feedback de alguns clientes varejistas que utilizaram a nossa plataforma, que são Placeholder, e que a gente tem evoluído com eles na solução. Então a gente está realmente lançando novas features, novas funcionalidades na plataforma. Então basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, estou aberto agora para receber as perguntas. Obrigado. Legal, Davi. Muito obrigado pela apresentação. Bom, nós temos alguns minutos aqui para receber os questionamentos. Fiquem à vontade para enviar através do campo de bate-papo ou através do campo de perguntas e respostas. Estamos aqui aguardando alguns minutinhos. Oi, Davi. Bom, deixa eu ver se chegou algum questionamento aqui. A Jamile questiona: a escolha dos varejistas é a indústria quem dita ou as informações da plataforma ficam visível para qualquer varejo que necessita das informações? Então, as escolhas dos... eu não sei, Jamile, se você é fornecedora.
Só para entender, para conseguir te trazer uma visão. Tá, é o seguinte, então quem escolhe quais são os varejistas que você quer compartilhar as informações é o fornecedor. Tá? Você pode escolher quantos varejistas, quem você quiser para disponibilizar as informações. Então, assim, é bem interessante aqui que tem clientes nossos que eles começaram disponibilizando a informação para e-commerce, os varejistas que têm e-commerce, mas ao longo do tempo a gente foi liberando acesso para varejistas físicos, varejistas offline, físico, e também distribuidores, outros parceiros, inclusive. Então, qual que é a grande vantagem? É que para o varejista eu consigo gerar vários logins, seja para área comercial, para e-commerce, para marketing, porque tem gente até usando o placeholder para os tabloides, para encarte na loja física, tá? Então, assim, a grande vantagem aqui também é que você pode me trazer essa demanda como fornecedor. Eu quero conectar, por exemplo, a 40 parceiros meus, 50 parceiros ou mais. Então, a gente consegue gerar isso automaticamente para vocês. A gente não necessita de uma integração direta com o varejo, tá? Qual que é a grande vantagem disso? Eu não dependo da equipe de TI do varejo para conseguir fazer a solução funcionar para vocês. Não sei se ficou claro. Legal. Legal. Bom, Davi, quero agradecer. Não recebi mais nenhum questionamento aqui. Acho que foi bem transparente, bem objetivo a sua apresentação. E acho que deu para entender bastante qual que é o objetivo da solução, né? Uhum. Então, muito obrigado pelo tempo, pela apresentação. Quero agradecer a participação de todos também. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Jamile, pelas perguntas. Complementou bem a apresentação. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se vocês tiverem algum questionamento, podem pedir o meu contato, podem me ligar ou mandar um e-mail que eu estou disponível. Isso, legal. Vocês têm o meu e-mail ali também, que eu acabei mandando a confirmação da inscrição, então se quiserem retornar solicitando o e-mail do Davi ou o telefone dele, a gente passa por aqui. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia. Obrigado, tchau, tchau.